nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando seguimento aí no nosso curso, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os livros de canto, já é um estudo um pouco mais ameno. Vou falar um pouco sobre os livros do canto gregoriano e um pouco quais são as peças da missa e como que essas peças foram se desenvolvendo. Como eu disse no primeiro dia, cada peça, seja o introito, seja o ofertório, ela tem uma característica muito própria que distingue ela das outras. Uma das coisas que eu queria apontar aqui seria a praticidade do canto gregoriano. Quem trabalha em coral, de igreja, pastoral, vê a dificuldade que é de ficar escolhendo peça para a missa, né? O canto gregoriano, a gente, graças a Deus, não tem essa dificuldade, porque no livro já vem os cantos destinados para cada tipo de missa. Então isso já exime o cantor aí de uma responsabilidade muito grande, que é escolher algo para ele. Então, o canto da missa ficou um pouquinho pequeno, porque a figura não tem como ampliar ela muito. Mas eu peguei esse exemplo que eu achei na internet. Aqui mais ou menos está estruturado todos os campos da missa. Nós temos aqui em vermelho a parte do próprio, e nós temos aqui do lado direito em azul a parte do ordinário. Isso mesmo, Daniel? Isso. Por que ordinário? É justamente aquela parte que tem sempre, assim, que nunca falta, né? Muda a melodia, mas não muda o texto. Toda missa tem. Quer dizer, a exceção do glória aí, que em alguns tempos é embutido, né? E a parte do introito, que é o dedicado de entrada, que é a parte que varia sempre, o gradual, o aleluia ou tractus, o ofertório e a comunhão. São as peças que mais variam de acordo com cada missa. Então vamos agora passar a estudar um pouquinho sobre cada uma dessas peças. Assim, eu também resumi bastante, porque se a gente for analisar mesmo a evolução de cada uma dessas peças, eu acho que é um livro assim, para cada uma delas, como que elas foram evoluindo no decorrer da história. Mas o introito. Se abríssemos o missal romano na primeira página, encontrando nele a missa do primeiro domingo do Advento, veríamos que o primeiro elemento do próprio desta missa e de todas as outras é o introito. Então, quem abre o missal romano, assim, a primeira coisa que se depara com a missa, ou com o gradual também, é com o introito. Depois vou mostrar para vocês, por exemplo, no primeiro domingo do Advento. O primeiro canto que traz o livro é o Ad Elevado, que é o introito do primeiro domingo do Advento. Vai passar o primeiro domingo. Então, olha lá, o introito é composto de uma antífona, um versículo tomado de um salmo correspondente à antífona, ou às vezes de outro salmo. O Glória a Pátria, que é o Glória ao Pai, e a repetição da antífona. Não há uma regra muito não. Às vezes a antífona é de um salmo e o verso do salmo pode ser de outro salmo. Tá? Então, olha lá, o introito, na forma apresentada no missal romano, aparece de uma forma um tanto truncada, embora todos os elementos essenciais, antífona, salmodia e doxologia, estejam presentes. Por que truncada? Porque antigamente isso era um salmo mesmo inteiro, igual um salmo de ofício, a antífona, o salmo todo, glória ao Pai e antífona. Então isso foi se diminuindo, compactando, à medida que a melodia foi evoluindo. Por isso a gente fala que hoje em dia ele está truncado, mas ele ainda preserva a antífona como um salmo responsorial, a antífona, a salmodia, a doxologia. Até o século VIII se cantava um salmo inteiro, ou pelo menos grande parte de um salmo, com a antífona repetida depois de cada versículo. E isto até que o celebrante chegasse ao altar, ponto em que os cantores entoavam Glória à Pátria e depois de uma última repetição da antífona terminava o introito. Tranquilo aí, né, a estrutura do introito, do canto de entrada. A propósito do introito, na tradição do rito romano, não é didático, é contemplativo. O introito introduz a alma no mistério do dia, não por meio de uma explicação, mas abrindo a missa com uma palavra vinda do alto. O texto do introito significa que em todas as celebrações
A iniciativa é divina e não humana, uma palavra recebida que desperta a igreja em oração e a estimula a responder. Isso aí é uma coisa interessante, como esses cantos não variam, então eles acabam assim, ficam marcando esses momentos litúrgicos mesmo. Eu comentei isso, sobretudo quando eu estou no mosteiro na Quinta-feira Santa, que eu escuto as monjas cantando de longe o Nos Altem, né? Nós nos gloriamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem aquela memória assim, né? Foi aberto, foi inaugurado o tríduo pascal. A mesma coisa no domingo de Páscoa, o Resurrexit, né? Então esses cantos assim, marcam muito, eles abrem e dão um tom, por assim dizer, do mistério que está sendo celebrado, né? O introito, o texto dele está proporcionalmente ligado ao mistério que está sendo celebrado. A respeito do introito, escreve Maurício Zundel, a citação dele: a alma deve simplesmente ouvir. Sua única preparação deve ser um grande desejo de luz, de alcançar a música interior das palavras e entender que alguém lhe fala, alguém que está à sua espera. É uma frase dele, de um comentário que ele faz a respeito dos introitos. Ele chama o introito de um arco triunfal no início de uma estrada romana, pórtico por meio do qual nos aproximamos do mistério. Uma mão estendida a uma criança em prantos, um companheiro amado no lamento do exílio. A liturgia não é uma fórmula, é aquele que vem ao nosso encontro. Quer dizer, antes mesmo de ser uma fórmula, é a presença do próprio Deus, né? Coloquei para a gente ter uma noção. Quer dizer, isso aqui seria o introito, né? É um caminho que conduz e transpõe assim, os fiéis por um pórtico da igreja ou do mistério do qual a liturgia nos insere. Então agora a gente ilustra aqui então o introito. Ontem nós vimos bastante o introito da noite do Natal, da missa da vigília, o Dominus Dixit ad me. Nós vimos ontem, no segundo módulo. Trouxe aqui como exemplo do introito o Gaudeamus, da festa de Todos os Santos. É uma peça muito conhecida, o Gaudeamus. Vamos observar lá, olha, em cima, o nome de introito, a abreviatura, o modo em que a peça está: Gaudeamus omnes in Domino, diem festum celebrantes sub honore sanctorum omnium, decorum solemnitate gaudent angeli et collaudat filium Dei. Até aqui nós temos o que eu falei ali da estrutura da salmodia? O que nós temos até aqui? A antífona. Quem respondeu está muito bem. Essa aqui seria a antífona. Daqui para cima. Então, antigamente seguia-se um salmo inteiro, só que como o canto ficou desenvolvido, resumiu-se depois somente em um verso de um salmo, com Glória Pátria, e retoma-se novamente a antífona. Mas a estrutura salmódica do canto de entrada, ela permanece aqui ainda no canto gregoriano. Antífona, salmo, Glória Pátria, antífona. Conseguiram entender isso? Canta-se essa parte primeiro, depois essa, e retoma novamente o início do canto. Essa que é a estrutura antifonal, né? Que nós herdamos aí do judaísmo. Acho que o judaísmo já praticava esse sistema antifonal de canto. Seria um pouco que a gente fala assim hoje, mal falando, que seria um refrão, digamos assim, muito mal falado, mas seria um refrão, equivaleria a um refrão. Essa missa mais antiga, a máxima que a gente fala na missa, que é o abreviado da missa. Não sei coisa assim, essa sequência. Pode passar para o próximo. Então agora nós estamos indo para o segundo canto do próprio da missa, que seria o gradual. Vamos ver então o que seria o gradual. Podemos passar? Está tranquilo o introito? Se eu perguntar, vocês vão saber responder? Senão a gente não vai. São 16 cantos por missa. Vamos deixar para cantar depois. Senão não... Pergunta, Tachinho? Então vamos lá então. O gradual. Por que desse nome de gradual? O gradual recebeu seu nome da palavra latina gradus, que significa degrau. Porque o cantor o cantava sobre um degrau que levava ao ombal. A estrutura do gradual é uma frase inicial quase sempre tomada do saltério, seguida por um verso cantado por um ou mais cantores. A primeira parte pode ser repetida. Então, assim, é um pouco daquilo que as pessoas que não estão acostumadas com a missa da forma extraordinária ou com a missa toda em canto gregoriano, equivaleria um pouco ao salmo responsorial, quer dizer, é um canto que é cantado de cima do degrau, da estante, digamos assim. Só que ele sofreu com o passar do tempo
a mesma coisa que o introito. À medida que a melodia vai sendo desenvolvida, a tendência é que esse texto vai se encurtando, né? Então, pode passar. O tratamento musical do gradual é melismático, isto é, pródigo, generoso e caracterizado por grandes voos e cascatas de notas que aumentam e embelezam o texto sagrado. Vou abrir um parênteses aqui porque eu não mencionei isso nesses dias. O canto gregoriano ele tem umas subdivisões de estrutura. Nós temos o canto em reto tom, que é chamado silábico. Por exemplo, a salmodia, esse Ave Regina Celorum que nós cantamos, ele é um canto silábico, é uma nota por cada sílaba. Evoluindo um pouquinho mais, nós teríamos o canto neumático, que seria o caso do introito. Todo introito, ele trabalha com neumas. Volta aí no introito, vamos voltar. Olha aqui o introito, olha só o neuma, conjunto de 3 notas, olha aqui outro neuma, tá vendo? São conjuntivos assim de 2, 3, 4 notas por sílaba, tá vendo? É um canto um pouco mais simples, então a gente fala que ele é um canto neumático. Olha aqui um neuma, tá vendo? Mais uma nota agrupada, a gente dá o nome de um neuma. Vários neumas dão o quê? Origem ao melisma. Então, quer dizer, o introito é um canto neumático. Olha só. Olha a quantidade de nota em cima. Diferente da salmodia. Olha só como é que é quase uma nota só para cada sílaba. Agora vamos ver agora um pouco do gradual, que ele é melismático. Aí o cantor já sofre um pouco mais. Vamos com isso. Sim? Espera aí que eu vou ter aí, vou desfrutar e fazer todo mundo saber o que eu pergunto. Esse introito, né? Então, ele também é um canto, né? Ele está mostrando aí o Dominus Dixit Agni. Olha só, ele tem um conjunto de 2, 3, 4 notas. É um canto neumático, tá? Nós vamos ver agora o melismático, que ele é um canto muito mais desenvolvido. Ele tem muito mais nota por sílaba. A letra ficou bem pequena, então eu vou ler para vocês o que está escrito aí. É mais um comentário a respeito do gradual. Os comentários são bons porque eles exemplificam bastante. Olha lá. O Daniel está fazendo um exame de vista de vocês, tá? Por isso que ele está deixando. Bom, o que realmente importa nas palavras não são seus significados definidos rigidamente, conforme encontramos no dicionário, mas a aura imponderável na presença indescritível, na qual todas as coisas estão mergulhadas, percebida validamente. É nos espaços silenciosos que a poesia e a música abrem em nós que as fórmulas doutrinais podem ser ouvidas em sua mais ampla ressonância. Portanto, é natural invocar seu auxílio depois da leitura da epístola. Então aí talvez está a justificativa que ele fala porque ele é um campo mais ornamentado. Porque a gente acaba de ouvir uma leitura, então ele tem um caráter meditativo e contemplativo. Por isso esse ornamento, esse efeito excessivo no campo. Vamos lá. Pois se deve permitir que esta mensagem frutifique em nossa meditação pessoal, até que façamos contato com a presença da qual os textos estão imbuídos. Devemos ouvir esta única palavra, que é seu verdadeiro sentido, e que nenhuma palavra humana consegue exprimir. O canto do gradual proporciona tal intervalo de silêncio e tempo de repouso, no qual o ensinamento, há pouco recebido, pode se transformar em oração, no doce movimento da cantilena, destilando em neumas uma luz no orvalho divino. Quer dizer, ele é um pouco mais demorado. Geralmente a maioria dos graduais tem 4 minutos mais ou menos de duração. Então ele é bem meditativo mesmo, assim, logo após a leitura. O que virou o São Responsorial da liturgia de Paulo VI. Né? Vale ressaltar também que na própria liturgia de Paulo VI tem um livro de canto gregoriano editado que não foi sugerido, não. Se as pessoas quiserem substituir o São Responsorial pelo gradual, pode. Está em uso ainda, tá? As pessoas realmente caem em desuso dele por causa do grau de dificuldade.
Aí eles acham que o salmo é mais fácil, né? Porque é um recitativo. Aqui nós temos um gradual mais simples, que seria do primeiro domingo do Advento. Olha só como é que o conjunto de notas se torna maior. O espaço entre uma palavra e outra vai se tornando cada vez maior. Olha aqui o Domine. O canto termina aqui e olha como é que ele prossegue em floreios nessa vogal aí. Consegue ver isso? Ó. Deixa eu dar uma mostra aqui para mim, só para mostrar para vocês o fim dessa. Aqui, ó. E as tuas esse é simples, mas quer dizer, o canto já perde o dedo e já começa quase com um louvor. Oi? Bem diferente. Tem um comentário do Santo Agostinho que ele explica que isso seria híbridos, né? A palavra termina e continua a nota. Que eu até comentei para vocês que seria o canto dos pastores, né? Quando a gente não encontra mais palavras para dizer, aí a gente canta, né? Continua com a melodia, prolonga. É um prolongamento da palavra, né? Parece que o salmista ele não quer nunca acabar a oração, então é uma forma que ele tem. E você vê lá, olha como é que ele é mais curto. São somente 2 versos do Salmo. Lá, Salmo 21, verso 3 e 4. Diferente do nosso Salmo considerado alto. Eles têm 3, 4 versos, né? Mas por que ele curtou? Por causa da quantidade de notas que tem. Torna-se um canto longo. 3 minutos para cantar isso aqui. Isso sem repetição, porque depois aqui, se quiser, o coro pode retomar até aqui. Vou mostrar um pouco a estrutura dele, que é a primeira vez que nós estamos vendo aqui no curso. GE, abreviatura de gradual. 1, primeiro modo, clave de Fá na terceira linha. Temos aqui a indicação da citação bíblica de onde foi tirada esse introito. Recapitulando, olha aqui o asterisco. O que significa? Que o grupo de cantores entoa essa primeira parte, entra todo o coro aqui. Isso aqui seria, digamos assim, a resposta. Esclarecendo para vocês, essa primeira parte aqui seria a resposta do responsório, digamos assim, do salmo. Aqui você tem a letra V, que significa o versículo, ou verso. Então, daqui para frente, é entoado por um grupo menor de cantores. 2, 3, 5, um grupo menor de cantores, dependendo do tamanho da escola. E uma coisa que eu expliquei, a segunda parte, ela exige mais dos cantores. Então, olha só, você sai de uma clave de Fá, que é um canto grave, e vai para a clave de Dó na quarta linha. Então, subiu de tom. Então, quer dizer, o canto está preparado, olha só a altura. Está vendo? Ó, Dó, Ré, Mi. Aqui seria um Mi. Então, você vê que ele está desenvolvido numa aba assim, bem aguda desse canto. A linha suplementar, vocês estão vendo aqui também, né? Por quê? Quer dizer, a melodia fugiu da parte superior e quando a gente tem uma linha suplementar. Isso aí, para quem conhece música moderna, sabe para que serve. É simplesmente para te facilitar identificar qual que é essa nota. A linha suplementar seria isso aqui, ó. Seria como se fosse uma quinta linha aqui, ó. Tivesse aqui por cima. Só que para evitar você ficar colocando essa opção de linha, geralmente as partituras só colocam em cima da última notinha que extrapolou o tetragrama, né? Tranquilo isso daí? Professor, Diga. direito autoral, isso aí está no manual do coral que pode ser baixado pela internet. Foi pela internet mesmo. Porque geralmente eles não pegam esse título aqui, não está nesse manual seu aí, né, Taxinha? Tá vendo? Ele Taxinha incorporando concurso sem saber, tá vendo? Então, recapitulando, lembra do introito como que é? Sistema antifonal. Antífona, verso do salmo, glória pátria, antífona. O gradual, verso, antífona seria explicado, seria uma resposta, e aqui no caso um verso. Tá? A retomada aqui torna-se facultativa. Antigamente retomava, o que quer dizer? A resposta, quer dizer, cantou o verso do salmo, a Assembleia voltava na resposta. Mas com o passar do tempo caiu-se em desuso essa retomada ao início. Canta-se direto daqui e o canto termina aqui. A tradução está aqui, né? Todos que esperam em ti não serão envergonhados, Senhor. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos e ensina-me as tuas
verdades, mas acho que é E a feridas, né? fonte aí qual que é? A fonte é Grandória e Romana, né? Oi? A fonte aí, ó. A fonte GR, página 16. O Augusto já foi, né? Vamos pular então, Daniel, vamos passar agora. Então agora a gente vai para o próximo canto, que é o Aleluia. O Aleluia. O Aleluia é um brado de júbilo à aproximação do Rei que há de chegar na proclamação do Santo Evangelho. Canto cheio de mistério, deixando o território dos meros conceitos e palavras, planando pelas vocalizações estáticas de quem foi envolvido pelo mistério inefável. São João relata que o Aleluia é um hino celestial. É o canto com que os santos glorificam a Deus e ao Cordeiro. O Aleluia é universal, encontrado em todas as liturgias do Oriente e do Ocidente. Esta presença universal do Aleluia no culto cristão atesta sua grande antiguidade. Então, olha só, de que é que consta o Aleluia? Um versículo ou frase, geralmente, mas nem sempre no saltério. Segue-se o Aleluia, depois do versículo. O Aleluia é repetido, ou seja, é um sistema A, B, A também. Aleluia, o verso e retoma o seu Aleluia. Aqui eu não entendi. Oi? Só que eu não entendi. É o sistema aberto. Eu falo assim, canta-se o Aleluia, vem um verso e depois volta-se o Aleluia. Igual a gente está acostumado aqui nas missas comuns. Faço aqui. Então, qual é o próximo versículo? Oi? Qual é o próximo versículo? Logo após o versículo. Aqui agora nós temos aqui o texto do Aleluia. Só um pouquinho aí, ó. A nova gravura que ficou um pouco grande. É tudo isso. Outra gravura que eu formatei ficou. Se procurando no vídeo. Então nós temos aqui então a figura de um Aleluia. Olha o Aleluia aqui, olha a quantidade de nota também. É um canto pneumático. Quem acha que é pneumático? Levanta a mão. Melismático, correto. Olha lá. São várias combinações de neumas. Está vendo? Então, como que funciona o Aleluia? O cantor ou o conjunto de cantores vai entoar a primeira parte. Depois que chega nessa primeira parte, que é o asterisco, todo o coro começa com o Aleluia novamente, até essa parte que é chamada de júbilo, ou júbilo. Quer dizer, é a parte em que termina o texto e a gente continua com a vocalização da nota. A barra indica a divisão de coro. Entra-se no quê? Num verso. Esse verso é cantado também por um grupo menor de cantor. Porque esses cantos são desenvolvidos, né? São desenvolvidos, então exigem um estudo. Cantado até aqui. Aqui, esse asterisco retoma todo o coro novamente. E a barra dupla indica que a gente tem que voltar nesse Aleluia até o final. É igual a Aleluia que está acostumado. Aleluia, assunta est Maria in cielo, gaudet et exercitus, angeloro, Aleluia. Esse é o sistema. O nosso curso está um pouco, embora a gente esteja adiantado, ele está um pouco curto para mostrar algumas coisas que eu queria. Tem um artigo muito bom de uma gregorianista de Portugal chamada Idalete Giga. E ela faz um trabalho assim, todo de ficar analisando as melodias gregorianas. Geralmente as músicas modernas, a gente não tem um estudo sobre a simbologia e o significado dela. A gente não perde tempo com isso. Mas no canto gregoriano, assim, você vê a gente perdendo tempo, perdendo tempo, se dedicando simplesmente a escrever a melodia de um determinado texto. Então, olha aqui, é uma aleluia que pertence à missa da Assunção de Nossa Senhora. Olha o movimento ascendente do canto. Olha só. Está vendo como que a melodia combina perfeitamente com o texto? Aleluia. Olha esse assunto, como que é bonito. Como que combina com o texto, né? É uma coisa muito harmônica, né?
Olha os anjos também, está na extremidade, quando está ensinando os anjos, você vê que a melodia percorre a extremidade do quinto modo. Mas é isso que me chama a atenção. Tem gente que trabalha sobre isso. Dom Gajar fez um livro dessa textura, ele comenta várias peças do litúrgico. E essa professora de Portugal também, ela faz esses comentários, ela fica analisando o texto, o que está sendo rezado, e o que essa melodia produz, quais são os efeitos dos intervalos dos sons de quinta, de terça, de quarta, a altura da nota, o canto está extrapolando o modo ou não, porque é um recurso que o artista tem. É como se fosse uma pintura assim, de um artista que quer ressaltar tal coisa, então ele trabalha com cores mais claras, para ressaltar realismo, dourado. Então é isso. À medida que o texto vai caminhando, o compositor sacro, ele realça as palavras para que a melodia também dê uma chave de interpretação do próprio texto. Isso fica muito bonito. A gente observar isso em alguns campos. Isso não é regra, eles não têm essa pretensão, mas em muitas peças a gente percebe isso, assim, um capricho do compositor ou da tradição que deixa esse campo para a gente dessa forma. Quer dizer, a Assunção de Nossa Senhora, ele começa do extremo do quinto modo, que é um dó, chegando ao extremo dele no outro dó, quer dizer, o âmbito de uma oitava. E sempre ascendente, olha. Até encontrar o repouso. Diga. Isso aí não dá para cantar sem respirar, não tem como. Não, a gente respira, faz respiração coral. Por exemplo, aqui a gente não ensaia muito o nosso grupo de canto gregoriano, mas teve alguns tractos que nós estávamos tentando quando tínhamos 4 cantores, a gente marcava, um grupo respira aqui, o outro prossegue, né? Mas assim, não é regra, aqui é uma respiração, aqui é respiração, aqui é respiração. Isso aqui é uma respiração facultativa, onde o cantor pode tomar fôlego, mas o coro todo parar não seria legal. Todo mundo parar a música aqui e fazer uma pausa aqui, outra pausa aqui. Porque você interrompe o conceito da frase também, né? Assumpta est Maria in cielo. Olha só, isso aqui é uma frase. Então, o ideal seria nunca cortar o texto pelo meio, né? Mas é isso. Nossa, não sequência. Sequência, como o próprio nome diz, é aquilo que segue. Segue o quê? Segue o aleluia. Por isso a gente fala sequência. É interessante a gente notar que a sequência, qual foi aqui no aleluia, Daniel? A sequência, assim, quer dizer, a igreja ela tem tanto assim, a sequência é uma coisa muito moderna na igreja. Moderna, eu digo assim, que é do século XIII, não é isso, Daniel? A partir do século XII, XIII, que elas começam a ser compostas. Porque até então a gente está vendo que o canto gregoriano ele é um texto tirado estritamente da Sagrada Escritura. E a sequência não, ela é uma composição artística. Às vezes ritmada, tem um sistema de métrica, como se fosse uma poesia, às vezes de conversas. Então, por que a gente fala sequência? É aquilo que segue o aleluia. E geralmente o que acontecia? Eles pegavam esse texto da sequência, esse texto composto, e ele era cantado também com isso aqui. Ele era emendado nessa parte. Por isso que a sequência era logo emendada depois do aleluia. Porque era cantado com isso aqui. Nessa mesma melodia se cantava a sequência. À medida que os textos da sequência vão sendo cada vez mais poéticos, eles tendem a fazer uma melodia à parte para ele. Tá? Eles tendem a fazer uma melodia à parte. Os textos são métricos, então eles fazem melodias métricas para a sequência. É um fato histórico também que assim, as sequências começaram a se multiplicar muito. Quantas eram? Não sei. Nos ritos galicanos, por exemplo, tinha uma sequência para quase cada missa. Quase toda missa tinha uma sequência. Então São Pio V que restringiu e falou assim, não, vamos fechar o missal com 5 sequências só. Que é a dia Exília, o dia dos mortos, a Víctima Pascal, para a manhã da Páscoa, estava de Mater de Nossa Senhora, das Dores, Laudação da festa de Corpus Christi, a sequência de Corpus Christi, falei todas? E a de Pentecostes também foi em Santo Espírito. Mas tinha, a festa da Assunção tinha uma sequência própria, tinha sequência do Natal. Nós temos até esses textos, mas eles querem desuso, porque foram acréscimos posteriores da liturgia. A missa nessa antiguidade não conhecia a sequência em si. É uma coisa mais tardia, século XIII. E a sequência de São Bento, por exemplo, os oblatos aqui estão aguados, né? É uma sequência que ela diz o restrito da ordem beneditina. Mas no dia de São Bento, quem é beneditino, as crianças cantam a sequência, né? Daqui existe esse dia de alegria, né? Cantando a São Bento. Então permaneceram algumas sequências.
Vamos continuar com o texto da sequência. Então a sequência, aqui que eu falei, ela prolonga o júbilo do aleluia. Volta aí, Daniel, segura de novo. Olha o júbilo do aleluia, que é isso aqui, está vendo? Então a sequência, ela nada mais é do que um prolongamento desse aleluia. Quer dizer, a igreja se move tanto júbilo que ela até que termina. Segue aí, Daniel. Juntando os neumas que dele jogam para os organizar em melodias silábicas, abrindo espaço à expressão poética do mistério celebrado. 5 sequências, aí eu já falei, a Bíblia Pascal e Laudes, na Páscoa, Benedicento Espíritos, Laudaciam. O Dies Irae, na liturgia de Paulo VI, ela foi tirada, eles acharam que ela era fúnebre e tiraram ela. Então, para o rito de Paulo VI, são somente 4 sequências. Na forma extraordinária, permanecem 5. Olha que você Você deve procurar a Conceição, tem também. Não, não tem. Mas na França também tem. Então, olha lá, Comissão Romana 69 retém apenas as 4. Foi o que eu já falei, pode seguir, entendeu? Trouxe uma pequenininha, porque assim, a gente tem como, qual que é maior? É a Laudaciam. Laudaciam de Corpus Christi é enorme. É uma sequência muito grande mesmo. Peguei uma pequena para caber aqui na folha, que é a menor de todas, que é da manhã da Páscoa, a vítima pascal, né? Louvor a vítima pascal. O Cristo imolado, é o cordeiro que remiu as ovelhas, né? Então a gente tem uma sequência, olha só. Volta lá, Daniel. Vamos supor que você seria o aleluia. Volta mais um. Vamos supor que a gente seria o aleluia da manhã de Páscoa. Não é. É na festa da Assunção. Mas vamos supor que ele fosse o aleluia do domingo de Páscoa. A gente canta, o correto da sequência é cantar, primeiramente, o aleluia, o verso, e chegando aqui, a gente não vai voltar no aleluia. Porque eu falei que sequência é aquilo que segue o aleluia. Volta para a sequência agora, Daniel. Entra-se na sequência, sem nenhum tipo de rompimento do aleluia. E olha o que o aleluia diz aqui no finalzinho. Amém, aleluia. Esse aleluia aqui que fecha. Então aqui terminou a aclamação do Evangelho, digamos assim, com a sequência incluída aqui dentro. Então tem a música aí, presta atenção. Não vão ler sequência na missa não. Quando tiver, canto tem ela. Sempre quando for possível. Essa é a estrutura da sequência. Você vê que ela é um canto mais despojado, silábico, tá vendo? Uma notinha quase para cada sílaba. Bem mais simples do que os carismáticos. Tá? Alguma dúvida na sequência? Pode seguir com a sequência? Tem lá em cima, sec, né? Lá em cima, sec. A sec também, que é a abreviatura de sequência, tá vendo? Vamos lá, passa. Agora, o tráquito, ou tráquito. O pessoal fala assim, de onde vem esse nome tráquito, né? A primeira vez, tem várias teorias sobre isso. A primeira da palavra tráquito é porque ele era cantado de um só traque, quer dizer, do início ao fim, diretamente. Qual que é a função do tráquito? É substituir o aleluia nos tempos penitenciais. Ele faz uma substituição do aleluia. Depois eu vou dar uma dica aqui para quem está na liturgia de Paulo VI, que trabalha com o pastoral, e que canta aquele louvor a voz ao Cristo. Ou dizer o Cristo também. É uma dica minha, não quero dar uma opção não, mas eu já estudei sobre isso e tem vários compositores também e músicos que falam sobre isso. Então, olha lá, olha a diferença. Enquanto o aleluia é a expressão de júbilo que desafia toda a expressão, o tráquito, ou trato em português, é característico de uma liturgia marcada por dor e compulsão. É encontrado na missa, principalmente da 70ª até a Páscoa. É um período que compreende um pouco antes da Quaresma, durante toda a Quaresma e até antes do início do período pascal, né? E a Páscoa também, porque na vigília pascal, enquanto é cantado o aleluia, aqueles versos que na liturgia nova são salmos, depois da leitura não tem salmo, na liturgia antiga é um tracto. É um tracto, é um estilo de tracto, de salmodia que está ali. Então, originalmente, o tracto era cantado pelo diácono no ambão à maneira de uma leitura. Era feito do início ao fim, sem refrão coral. É deste modo de execução que o seu nome parece ter derivado. Então, quer dizer, ele não é um canto de refrão. Louvor a voz da Cristo que repete de novo. Essa não é a estrutura que a igreja conhece. Ele é um canto cantado do início ao fim. O tracto prepara a Assembleia para a escuta do Evangelho, não convidando a levantar-se em júbilo, como era no aleluia, né? Como na chegada do esposo.
mas convidando a uma profunda recordação. O tracto, mais do que qualquer outro canto do próprio da missa, ilustra que o rito romano é uma escola de audientes, quer dizer, de pessoas que escutam. Uma escola formada, formando ouvintes do verbo, quer dizer, os ouvintes da palavra, as pessoas que estão na Assembleia e estão ouvindo o tracto ser cantado. Aí aqui vem uma dica aqui, para os músicos. A substituição na quaresma do Aleluia por uma aclamação dirigida a Cristo, que é um modo especial que a gente faz. A gente faz um louvor à voz ao Cristo, implicitamente cantando o Aleluia em plena quaresma. Porque ele não deixa de cantar o louvor ao Cristo, louvor à voz ao Cristo, Rei da eterna glória. Para mim, essa é uma tradução literal do que seria o Aleluia. Por isso que a gente diz isso aqui, está vendo? Uma aclamação dirigida a Cristo, no modo de expressão, aleluia sem dizer a palavra. O louvor à voz ao Cristo está dizendo aleluia sem dizer aleluia. É isso que ele quer dizer aqui. Empobrece o rito romano, que no uso antigo, quer dizer, na forma extraordinária do rito da missa tridentina, demonstra que é possível preparar-se para o Santo Evangelho no silêncio de um pio lamento e confusão, tanto quanto no júbilo. Quer dizer, ele podia conseguir esses ambos os extremos, quer dizer, a alegria, mas também a condição. Então agora a gente vai ver um pouco do formato de como que é o tracto, como que ele se estrutura. Fiz de propósito, porque esse é o maior tracto que nós temos. Ele demora 15 minutos para ser cantado. Uma trilha aí, entendeu? Eu divido ele por parte. Em que consiste o texto do tracto? É um texto do Salmo também. São versos de salmos cantados, seria um tipo de resposta, do início ao fim. E a gente vê que ele é um canto melismático também. Olha aqui, Deus, meu Deus, né? Por que se afastais de mim? Até quando me tirais para longe de vós? Olha só, é um verso de um salmo, está vendo? Depois segue outro verso de um salmo, e assim vai sucessivamente até o final dele. É versos de um salmo. Isso consiste em aclamação do Evangelho durante o tempo da penitenciais. Você pode passar adiante, fica tranquilo, vê o pessoal do Evangelho. Vamos agora então para o ofertório. Esse é de 14 minutos. O ofertório. A antífona do ofertório, já no tempo de Santo Agostinho, era cantada para acompanhar a oferta do pão e do vinho pelos fiéis e plênimos. O Papa São Gregório Magno, já no ano 590, 600, alguma coisa, um pontificado dele, deu ao canto do ofertório uma forma semelhante à do introito que nós vimos. Antífona, salmo, com glória patria e volta no antífona de novo. Ele é muito semelhante ao introito. Uma antífona e vários versículos no saltério. A antífona era repetida antes de cada versículo. O canto durava até que o sacerdote sinalizasse para os cantores que era o momento de terminar, após que ele tivesse voltado para os fiéis para dizer o orate fratres, o orai irmãos e irmãs. Então esse canto ele prolongava, ele acompanhava esse rito. Mesmo depois que a procissão do ofertório como tal caiu em desuso, porque caiu em desuso a procissão do ofertório, ela caiu em desuso, a antífona do ofertório continua sendo cantada, embora sem os versículos. Quer dizer, então ele acabou perdendo esses versos que têm a função de prolongar o canto, né? A antífona do ofertório, via de regra, se toma do saltério, embora ocasionalmente provenha de outros livros da Sagrada Escritura. Em alguns poucos casos, como na missa de Requiem, trata-se de uma composição eclesiástica, que eu acho só esse mesmo, da missa de Requiem, que ele é composto, é uma poesia, um texto composto, e ele parece que tem um ofertório também de Nossa Senhora, que é baseado em Jeremias, mas ele não é um texto literal da Sagrada Escritura, não. Pode passar. Vamos ver então agora as características musicais do ofertório. Quanto às suas características musicais, o ofertório é uma das peças mais ricas e mais expressivas do repertório gregoriano. Dom Eugênio, monge beneditino da primeira metade do século passado, escreve o seguinte sobre o ofertório. Mais místico e profundo do que o introito é o gradual. E o gradual, olha só para o que ele faz. Mais místico e profundo que o introito e o gradual, o ofertório, dispõe nossas almas ao recolhimento, de modo a mais convenientemente assistirem ao adorável sacrifício prestes a se renovar. A antífona do ofertório, então, mais do que qualquer outra parte da missa, é sublime e inspirada a oração se elevando ao trono de Deus. Isso é
sempre também do ofertório. Da festa da Ascensão. O ofertório, abreviatura aqui, primeiro modo. Olha como se repete também. Nós vimos o aleluia da Ascensão. Olha o ofertório da Ascensão do Senhor. Ascendit, a palavra Deus subiu. É um verso de um salmo. Olha como a melodia combina também com o texto. Jubilações. Olha o intervalo de quinta. Olha esse aleluia como é que é bonito. Olha como é que é o aleluia. E você vê que ele já não encontra mais aquele verso do Salmo que a gente viu no introito. Porque aquele que o ofertório caiu em Jesus, essa procissão do pão e do vinho, cortou-se para que ele continuar. Né? Então acabou o canto, que se faça silêncio aí. E uma coisa também que é do livro romano. Obrigatoriamente, canto de ofertório não tem que falar de pão e de vinho. Necessariamente não precisa. É um verso do Salmo, da Sagrada Escritura, não tem que falar procissão com pão e vinho. É muito bonito, mas não precisa. Os cantos litúrgicos são campos da Sagrada Escritura. A gente vê que toda a igreja faz isso, atividade, mais de 1000 anos fazendo isso. Sagrada Escritura sendo cantada. É a melhor forma que a gente tem de louvar a Deus é pela palavra que ele mesmo deixou para a gente. Comunhão. A antífona de comunhão, com o seu salmo, estruturada como um introito, acompanha a distribuição da Sagrada Comunhão. Terminada a comunhão dos fiéis, o Glória Pátria é cantado, depois do que a antífona é repetida. É um sistema também de antífona. Canta-se a antífona do cântico de comunhão, segue-se os salmos são ad libitum. O livro de canto gregoriano não traz esses salmos, mas você pode pegar, tem alguns livros suplementares que traz assim, o salmo inteiro. Então você vai cantando de até a fila de comunhão vai continuando. Acabou, você retoma a antífona e canta o fim dessa por aí. Enquanto a maior parte das antífonas de comunhão se tomam do saltério, algumas delas são retiradas do Evangelho do dia. Aí sim é uma concordância litúrgica. O canto de comunhão, geralmente, ele está estruturado de acordo com o Evangelho do dia. Interessante isso, nós remeter para a comunhão do Evangelho bíblico. Não é via de regra, não. Sobretudo no tempo mais comum, se vamos pegar qualquer parte de um salmo. Mas nas festas, tudo assim, o canto de comunhão, ele está sempre retomando para o Evangelho. Domingo passado, lá, das bodas de Caná, o canto da comunhão é retirado do próprio Evangelho. Ele cheia as palavras de água, isso levar ao começo do sábado. Então é isso, deixa eu escrever uma particularidade. Essas antífonas de comunhão particulares, cantadas especialmente durante a quaresma e o tempo pascal, significam que o mesmo Senhor Jesus Cristo, que fala e age com o poder do Espírito Santo no Evangelho da Missa, dá-se a si mesmo aos comungantes para cumprir com eles o que o Evangelho proclamou e anunciou. Então é interessante essa frase aqui, né? Do porquê que o cântico da comunhão está relacionado com o Evangelho da Missa. Esse aí vocês têm na folha. É uma antífona de comunhão, ela é bem simples, como um introito, porque ela é uma antífona realmente, as antífonas são mais despojadas. Não é melismático, é reumático. E esse aqui, acho que na missa nova, virou do livro de Ramos, era do livro de Ramos. Tudo a ver com o Evangelho também. Ela vai, se pode, eu te peço que afaste de mim esse cálice. Vamos sair, ele já está aí na nossa folha. A gente aproveita e já começa um pouquinho do nosso ensaio. Já demora demais. Não sei. Esse acharam aí, né? E olha interessante esse movimento tão simples de dó, si, lá. É uma melodia descendente
E realmente ela transmite assim um grito, né? O grito de Cristo. Pater. Todos. Pater. Escutem o resto. Si non potestit cari. Vou cantar mais uma vez, escutem. Pater. Si non potestit cari. Todos. Mais uma vez para afirmar. Escutem. Quando tem essa parte? Vamos do Pater até aí. Bonito esse hino, né? Triste, né? Você vê que a oitava moda, não era para ter essa sonoridade, mas ela está sendo desenvolvida numa parte também bem baixo do oitavo modo. Vamos pegar então do Nisi Bibam Ilum. Nisi Bibam Ilum. Mais uma vez. Nisi Bibam Ilum. Fiat. Vamos pegar o Fiat. Eu acho que eu não falei o nome dessa figura aqui não. Sabe o nome dessa figura aqui? Dessa nota? Eu acho que eu não mencionei, eu esqueci de trazer o bastão. Chamada de porrectus. Porrectus. Isso aqui é um borrão mesmo. Isso aqui deve ser um resquício de quando a pessoa devia escrever isso com uma tinta de pena ou com alguma coisa assim. E aí, para ela não perder tempo, ela não tirava a caneta do papel. Eu acho que é daí que vem mesmo. Que vem impresso. É como se eu estivesse escrevendo aqui assim, aí eu quisesse descer, eu fizesse isso, subisse. Muita gente faz isso quando vai escrever, vai emendando tudo, né? Então é esse que é o efeito do correctus. Como que ele é lido? O que é ele? Nada mais do que isso aqui invertido. Ó. E esse aqui é o corpus. E o correctus é esse aqui, ó. Tá? Olha só como é que é fácil de ler. Está vendo essa bengalinha aqui? Isso não é da vírgula? Isso aqui pode ser traduzido por esse aqui, ó. Você nunca vai encontrar isso aqui no manuscrito, não. Mas isso é esse aqui, ó. Três notas, tá? São duas notas aqui, né? Uma aqui, nessa linha. Dó, si, dó, dó, ré, dó, dó, si, dó, fiat. Tranquilo a leitura do correctus? É porque ele aparece de vez em quando, mas a função dele é um borrão mesmo, é como se o escritor tivesse aqui e ele faz assim e sobe novamente o canhão. Mas depois passa para essa notação quadrada, mas algumas características assim de antiguidade permanecem. Né? Desculpa, você poderia escrever, por gentileza, professor? O nome dele? É. Correctus. Obrigado. Só aparece bastante. Vamos lá de novo. As pessoas me questionaram um pouco
porque assim, realmente a impressão que eu tenho assim, às vezes porque é básico, para mim isso pode ser alimentar às vezes para alguma pessoa, né? Mas então é um pouco sobre isso mesmo. As pessoas então, os agentes de pastoral, de coral que estão aí, como começar então a implementar o canto gregoriano então na sua realidade. Nós vimos que é algo bem popular, algo muito simples, não tem nada de complexo. Então assim, uma dica que eu dou é não começar pelo próprio da missa, mas começar pelo ordinário. Por quê? O ordinário são as peças que toda missa tem. Por exemplo, um Kyrie, toda missa tem. Então, se você aprendeu um Kyrie, você pode utilizá-lo em vários tipos de missa. Se aprende um introito, fica difícil de reaproveitá-lo, porque pode ser que talvez aquele introito seja inapropriado para outra missa. Então, assim, e não precisa de cantar também o Kyrie todo. Embora ele é um conjunto de Kyrie, Glória, Sanctus e Agnus Dei, se quiser na paróquia, na capela ou na comunidade começar, o coral só vai ensaiar esses santos. Tá ótimo, eu acho que assim, eu já gostaria muito de ir numa missa assim e já ter uma parte em latim com canto gregoriano que seja um Sanctus, um Agnus Dei, porque o texto todo mundo conhece, todo mundo sabe a tradução. A gente pensa que as pessoas vão ter dificuldade de compreensão e pelo contrário, assim, a gente já teve experiências positivas assim, de como que as pessoas aderem com muita facilidade ao canto gregoriano, né? Eu já dei esse exemplo e vou dar esse exemplo aqui de novo. Nós íamos cantar em uma missa em latim lá na Barreira do Triunfo, longe, uma das últimas capelas aqui da arquidiocese. E a capela estava vazia, tinha só eu e o Márcio cantando, vozes masculinas. De repente a gente escuta assim, era a missa de Ângeles, uma mulher acompanhando. Não sabíamos de onde vinha aquele som, mas era uma voz aguda e muito afinada por sinal. E a gente ficou encucado com aquilo até o final da missa, porque nunca tinha aparecido uma mulher cantando naquela missa, né? E aí depois a gente brincou achando que era a esposa do Márcio. Eu disse, parabéns, cantou muito bem na missa. Ele falou, não foi eu. Então fomos descobrir, era uma senhora, devia ter os seus 80, 70 anos. Possivelmente ela deve ter escutado muito a missa de Ângeles nas transmissões da Rede Globo da Missa do Galo, durante toda a sua vida. E ela, sem partitura, sem nada, cantou a missa toda com a gente. Falei, e onde que aprendeu? Não sei. Estava lá na memória dela, lá. A missa de Ângeles todinha, assim, uma senhora muito idosa, de bengala. Não parecia ser uma pessoa assim, que trabalhou com música, pelo contrário, parecia uma pessoa assim, ser bem simples e cantando canto gregoriano. Um outro exemplo, no dia 31 fomos rezar pela primeira vez as vésperas solenes com o Padre Brás. Falei, Daniel, o que a gente vai fazer? Temos poucos cantores. Vamos dar um jeito, a gente faz um xerox com todo mundo para o texto. Pelo menos o texto o pessoal vai ter em mãos. E eu falei, como é que vai explicar que é salmodia, corda de recitação, mediácio? Cantei o primeiro verso do salmo, o povo cantando em latim fluentemente, melhor do que a gente. Eu olhei no caminhão e falei assim, e aí? Está todo mundo cantando canto gregoriano, sem ter ensaiado, sem nada, sem nenhum tipo de pretensão. Então, às vezes a gente fala assim, é difícil, não dá para poder colocar, não, isso é uma coisa de elite, é um canto muito difícil, o povo não entende. É mentira. Quem fala isso é mentiroso, porque na prática eu sei que não é assim que funciona. É bem mais fácil até do que uma polifonia. O padre estava falando, às vezes uma música polifônica popular depende muito mais, porque você tem que ter pandeiro, você tem que ter um que toca violão, tem que ter o que toca o órgão, tem que ter o cantor. O canto gregoriano você não precisa de nada, só precisa da voz. Quem fala pode cantar o canto gregoriano, você não precisa de órgão, você não precisa de 30 cantores. Uma pessoa, 2, 3 podem começar. Eu acho que uma peça da missa de Ângeles, assim, ensaiada 5, 10 minutinhos antes da missa, a Assembleia toda consegue acompanhar sem partitura, sem nada, com maior facilidade. Começou com Sanctus, já temos essa peça no repertório. Vamos então pegar um Kyrie? Beleza, temos 2 peças no repertório. E quando você vê com o passar do tempo, assim, que não esteja tudo implementado, mas pelo menos grande parte da missa. E o bom assim, é que são peças boas, assim, o texto é muito bom, não se perde. É uma peça gregoriana, é uma peça para a vida toda, porque não sai de moda, ela não está sujeita assim, ao modismo, né? Quantos assim, compositores a gente vê, assim, irmã Miriam Terezinha, que compõem música, mas depois se perde, assim, cai em desuso, porque o outro compôs uma que chama um pouco mais a atenção, né? E essa música se perde, enquanto o gregoriano não. E outra coisa interessante também são as crianças, né? Tem um vídeo acho que quantos anos devia ter aquele vídeo, ficou famoso na internet, uns 3 aninhos, todo mundo cantando a Salve Rainha, uma criança de 3 aninhos cantando também, sem partitura, sem nada. Tem esse vídeo, fala assim, as crianças não sabem latim, aprendem. Criança aprende assim, ouvindo adulto cantando e pelo exemplo, assim. Então essa é a dica que eu dou. Se vocês quiserem implementar na paróquia ou na capela, comece pelo mais fácil mesmo. Você tem peças que vão do mais difícil às mais fáceis. Então pega aquele Kyrie do tempo comum, ou às vezes a missa de Ângeles, quem já tem facilidade, e começa a ensaiar. Se não der para cantar as 4 peças,
canta só o Santos ou o Kyrie, deixa o Glória, que é um pouco mais extenso para quando tiver um pouco mais de segurança. Porque o canto gregoriano também é um pouco disso, é se acostumar com ele. Depois que a gente acostuma, a gente fala assim, é igual janta, né? Tem a mesma cara do almoço, cara de que já te vi. A gente reconhece em qualquer lugar. Assim, não é difícil não. Na prática é mais fácil do que na teoria, basta a gente começar onde a gente está. Então assim, o conselho que eu dou, internet tem muita coisa, YouTube, digita lá, começa a escutar. Escutar é a melhor coisa para poder aprender. Então assim, escutem mesmo os áudios, acompanhem com a partitura, diga. Por exemplo, a gente está numa missa comum, tocando violão. Aí a gente vai cantar um canto gregoriano, a gente não tem acompanhamento. Não tem acompanhamento. Só a voz. A não ser que, se for um número muito grande de pessoas e tiver uma organista, uma pessoa que toque o órgão, aí sim, é ideal, mas ele não combina com nenhum tipo de outro instrumento. Aí é preferível que seja a capela, somente a voz, tá? E fica bonito, se a igreja tiver então uma acústica boa, fica mais bonito ainda. Se tiver o pé direito alto, fica mais bonito ainda, tá? Então assim, é um canto simples, muito simples e muito mais despojado do que aquilo que eu tenho certeza que vocês estão fazendo. Porque essa preocupação de todo domingo vocês terem que ficar selecionando um repertório novo, o que é que nós vamos cantar nesse domingo, o pessoal nunca sabe. Então, o coral que tem um Kyrie na sua música e que tem um Santos, ele está feito, assim, porque cabe em qualquer ocasião. Então, assim, essa é a dica prática aí que eu dou. Nós vamos agora, então, só rapidamente, nós vamos às peças do próprio da missa, né? Aquelas peças que variam de acordo com as festas, as solenidades, os domingos. E agora nós vamos ver justamente essas peças que eu estou falando, que são aquelas que não variam, tá? Então, a primeira peça que a gente tem que não varia é o Kyrie. Kyrie eleison, olha aí, não tem nem dificuldade com o latim, porque Kyrie eleison, Cristo eleison, maior. De texto, essa aí já meio que amendada, é só a melodia mesmo que tem que aprender. É um grego transliterado para o latim, né? Então, também transliterado. Então, temos aqui um resquício da língua grega na liturgia latina. Isso aí é como se fosse uma memória de quando as liturgias se autofecundavam, Oriente e Ocidente, né? Era muito comum, às vezes, ser eleito um papa que era oriental. Então, a liturgia ela conserva assim, esses elementos, né? Kyrie eleison, ou seja, Senhor, tende piedade de nós. Mas, literalmente, Senhor, piedade. Trata-se de uma aclamação já conhecida dos pagãos. Uma aclamação honorífica endereçada ao imperador, a um general vencedor de uma guerra, ou mesmo a um deus. Era um grito de júbilo como que um viva, né? Era esse o significado dele. Em si, não tem sentido de perdão. Vão cair da cadeira, não vão? Quem acha que Kyrie eleison, Cristo eleison é ato penitencial, cai no mesmo caso de achar do trato lá que eu te falei, que faz um louvor a Cristo e tem um tempo penitencial. Somente o Kyrie eleison não é ato penitencial, nem na missa de Tridentino, nem na missa de Paulo VI, qualquer missa católica, não é ato penitencial sozinho. Eu já tenho até visto algumas mudanças muito boas assim nas paróquias, de se voltar a rezar, eu confesso a Deus Todo-Poderoso, e aí logo após a absolvição, aí sim se canta o Kyrie. Mas o Kyrie isolado não é ato penitencial. Dica prática aí para os cantores aí. Quando o padre falar, quem foi ato penitencial? O Kyrie, mas primeiro o senhor reza, confessa a Deus Todo-Poderoso e dá a absolvição. Essa é a forma que nós temos para a missa nova também. Em si, não tem sentido de perdão, não é constituído de uma forma de ato penitencial, como nós vemos alguns sacerdotes faziam. Outra coisa é a terceira forma do ato penitencial mencionada no nosso artigo anterior, que é aquela que eles falam, Senhor, que vem chamar os pecadores, aí sim, Senhor tem piedade, porque ele é precedido de uma, o que eu diria isso? De uma munição, né? Cada invocação é precedida de uma munição, no caso. Outra coisa, que é uma vez invocações a Cristo. Mas é claro que isso tem sempre uma súplica, por exemplo, também é utilizada como resposta no ofício divino. No ofício também se usa o Kyrie eleison, né? Nas ladainhas também é utilizado o Kyrie eleison. Pode passar, Daniel. Isso aqui é só um dado histórico. De uma peregrina, acho que era uma monja beneditina chamada Etéria, ou houve também com o nome de Egéria. Ela, no ano 400, foi fazer uma peregrinação à Terra Santa. Então ela deixou muita coisa escrita de como era a liturgia na cidade de Jerusalém. Então ela menciona já que no fim do ofício de vésperas, o diácono propunha as intenções, muitas vezes nomes de pessoas às quais o grupo de crianças respondia que Kyrie eleison. Então a gente vê que ele é sempre como se fosse um sistema de ladainha, né? As constituições apostólicas de 380
nos mostram que depois da despedida dos diversos grupos, catecúmenos, etc., havia uma intenção a qual os fiéis respondiam Kyrie eleison. A origem do Kyrie eleison na missa romana é controversa, e não vamos entrar aqui nesses detalhes nem nas hipóteses levantadas. Mas olha que grande, um coral que canta um Kyrie eleison por mais simples que seja, cantando uma coisa desde o ano 380 já tem uso da liturgia. Então, por mais simples que seja, por mais que não tenha acompanhamento do instrumento, como foi dito, é um elemento rico. Rico por causa do texto, rico porque tem consonância com a liturgia, e rico porque é antigo. Independentemente do efeito estético que possa ter, né? Pode passar. É um louvor que brota da humildade, uma súplica que parte de um espanto, que louva e adora. Se vê o sentido triunfal que possui muitas melodias gregorianas. E geralmente os cantos gregorianos assim não são muito tristes do que nada de canto fúnebre. Não é isso a intenção do que. Claro, também que não é querer parar da glória, mas também não quer dizer que tem que ser um canto triste. O número de 9 invocações foi fixado pelo Papa Gregório Magno. Se diz que ele tinha diante dos olhos a Cristo cercado pelos 9 coros, né, dos anjos, que louvam o Senhor. Na missa nova, então, não se repete 3 vezes. Seria Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Não são 3 vezes, são somente 2 vezes na missa nova. Isso aí é nova, foi mudado mesmo. Só se repete 2 vezes, Senhor tem de piedade, Senhor tem de piedade, tá? Pegaram aí a diferença? No rito antigo continua com 3 invocações. No rito novo são somente 2. Olha aqui um exemplo do Kyrie eleison. Esse aqui já é um exemplo para a missa nova. Canta-se a primeira parte, todo o coro entra no bis, retoma aqui. Entra na invocação do Cristo eleison, volta no bis. E a terceira invocação, geralmente ela tem um arremate final, por isso que ele trouxe 2 aqui. O primeiro coro canta essa parte, o segundo canta até aqui, que é igual, e ele só muda finalzinho aqui, tá vendo? Para ter um efeito estético mesmo do compositor. Vamos começar esse aqui. Vocês têm esse aí na apostila de vocês? Ou não? É o Pater Cuncta, esse? Esse acho que é o 12, se eu não me engano. É esse mesmo que eu apostila do livro do pessoal? Esses vários têm. É esse mesmo. Então vamos ensaiá-lo então. Escutem, ó. Kyrie eleison. Todos. Kyrie eleison. De novo. Kyrie eleison. Olha agora o Cristo, como que muda um pouco a melodia. Cristo eleison, Cristo eleison. O terceiro Kyrie aí é igualzinho ao primeiro. Kyrie eleison. O terceiro agora, o último aí, que vai fazer variação, porque até a metade dele é igual, ó. Kyrie eleison. Conseguiram copiar aí? Memorizou? Então nós vamos cantar como se fosse uma missa. Eu canto a primeira parte e vocês entram na resposta do Kyrie, tá? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison.
primeira parte, fazer um coro? Vem Zé Geraldo e Márcio então. Márcio está lá trabalhando, mas vem cá, Márcio. Vamos lá, vamos fazer. Só 2 vezes, igual na missa nova mesmo. Esse seria a base, então, do nosso Kyrie. Vamos mudar, então, para a gente ver aqui o Glória. O Glória é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja, congregada no Espírito Santo, glorifica e suplica a Deus Pai e ao Cordeiro. Aí quem acha que o Glória é aclamação trinitária, cai do cavalo também, igual São Paulo no caminho para Damasco. A gente não sabe se foi do cavalo não, né? Mas ele caiu. Porque, na verdade, o Glória é uma aclamação a Deus e ao Cordeiro. O Espírito Santo ele entra somente no finalzinho para poder fechar a doxologia. A gente pode perceber isso no texto dele. Então, assim, ele não é uma aclamação trinitária, como a gente vê muitos compositores fazendo texto, assim como se fosse uma aclamação à Santíssima Trindade. O texto deste hino não pode ser substituído por outro, isso aí é fato. Então, assim, conselho que eu dou pastoral, já que o pessoal quer pastoral. Se não tem condições de cantar o texto, seja em português, seja em latim, mas o texto fiel, não se cante, então, reza. Porque a gente está substituindo e deturpando uma parte que é da liturgia. Então, a gente não pode fazer hipótese alguma. Nem o Papa acho que tem direito de fazer isso, ainda não. Então, assim, uma dica é isso. Pode ser em português, tem aquele Glória da missa de João 23, que é muito bom. Glória a Deus nas alturas. O texto dele é muito fiel ao original. É muito bom para quem quer, assim, no lugar do canto gregoriano. Depois eu vou falar também que tem um More Ambrosiano, um Glória Ambrosiano em latim, que é muito fácil também de ser cantado, para quem quiser começar nas paróquias, ele é muito fácil também. Então, vamos voltar lá, o texto deste hino não pode ser substituído por outro, entoado pelo sacerdote, ou se for o caso, pelo cantor ou grupo de cantores, é cantado por toda a Assembleia, ou pelo povo, que o alterna com um grupo de cantores, ou pelo próprio grupo de cantores. Ele é um canto coral, geralmente ele é alternado. Quando a gente vai no mosteiro que tem um coro separado, a gente vê que uma hora o coro daqui canta, outra hora o outro coro canta, e vai se intercalando. E como é que a gente sabe o momento de intercalar? Nós vimos isso na terça-feira, né? A barra dupla. Então, quando a gente vê uma barra dupla, um coro para e o outro continua. Tá? Se não for cantado, deve ser recitado por todos juntos, ou por 2 coros dialogando entre si. É cantado e recitado aos domingos, exceto no tempo do advento e da quaresma, nas solenidades e festas e ainda em celebrações especiais mais solenes. Vou aprofundar só um pouquinho no Glória, porque ele merece um pouco assim, de ser um pouquinho mais cuidado. Então, aprofundemos um pouco essas considerações fundamentais da Instrução Geral da Missão Romana, do parágrafo 53. O Glória é uma das mais antigas composições da Igreja. A redação mais antiga conhecida se encontra nas Constituições Apostólicas, cerca de 380, então vai ser muito tempo. A igreja estava sendo oficializada ainda como religião oficial do Império Romano e esse hino já era cantado. Então aí a responsabilidade de quem fica mudando o texto de Glória das missas aí, desde 380. Em que falta ainda a parte cristológica. É claro que ele não estava todo pronto, né? É um texto que ele foi sendo assim, até tomar o formato atual, ele foi sendo acrescido de várias coisas. O Código Alexandrino do século V corresponde quase literalmente ao texto atual.
é um dos chamados salmos não bíblicos, digamos assim, compostos à maneira dos hinos do Novo Testamento, porque você vai ver que o texto dele não é um texto assim todo uniforme, né? Como se fosse uma composição moderna, em que se leva em composição, em proporção à métrica do texto, né? Ele não tem, ele não se preocupa com isso. Era cantado na liturgia bizantina nos ofícios das matinas. Era assim também em Jerusalém no século V. Tinha uma função semelhante à que possui hoje o Tedel. Entre estes dois hinos há um paralelismo também na estrutura. No século VI já é mencionado em Roma, introduzido na missa do dia de Natal. Então ele surge como um canto para a missa de Natal, porque ele começa Glória in excelsis Deo et in terra pax, quer dizer, a primeira saudação dos anjos na noite de Natal. E a princípio ele era um canto somente das missas pontificais, com o bispo e com o papa. A partir que vai se divulgando o seu uso, aí também ele é adotado em toda a igreja, pelos padres também, nas paróquias, nas capelas. Mas ele tinha um uso bem restrito. A parte cristológica do Glória conclui com uma profissão de fé trinitária. O louvor de Deus torna-se um louvor a Jesus Cristo, como revelação da glória de Deus e profissão de fé no Deus Trino. O hino assume assim um caráter claramente doxológico, quer dizer, uma doxologia maior, chamada de doxologia maior é o Glória, né? Então não se trata de uma aclamação trinitária, que é glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não é isso. É um louvor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo ele só entra no finalzinho, assim, para, digamos assim, arrematar a estrutura do texto. Aqui nós temos um exemplo do Glória, eu trouxe o Ambrosiano, que tem uma ampliar ele um pouquinho. Ele é bem simples de ser cantado. Pode abrir bem nele, que a gente pega só a parte de cima. Professor, o que é doxologia? Doxologia vem do grego dox, que é um louvor tributado, né? Uma honra tributada a alguém, aqui no caso a Deus. Nós conhecemos assim, basicamente acho que duas na liturgia, que a gente fala doxologia maior e menor. A doxologia maior é o hino do Glória mesmo. E a doxologia menor é a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos e séculos. Amém. Essa seria uma doxologia menor. Então isso faz parte mesmo assim da própria estrutura do texto, né? Isso, porque ele é um canto de louvor mesmo, ele é um louvor tributado. E você vê toda sempre assim com essa doxologia na maior parte dos cânticos? Não, nem sempre. Assim, o Salmo, sim. Por que o Salmo sempre leva no final, assim, na recitação do ofício, Glória ao Pai? Porque é para dar um caráter cristológico, trinitário também, porque eles são cantos do Antigo Testamento. Então, para dar esse caráter trinitário e cristológico, se acrescenta-se o Glória ao Pai no final de cada Salmo. Então, nós temos a primeira parte do Glória, que é a saudação dos anjos na noite de Natal. E essa parte aqui na missa, ela é reservada ao sacerdote, na medida do possível, enquanto o sacerdote canta. Na missa tridentina sempre. Na missa de Paulo VI, aí vai depender se o padre ensaiou, entrou no acordo com o coral lá para cantar. Mas olha como é que é fácil isso aqui, porque ele é quase no mesmo tom. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, gratias ademus Dei. A outra coisinha que ele tem assim, de adorno é isso que ele vai repetir sempre no final de alguns versos. Mas em tese, como que ele é simples. Uma nota só, um rap tom quase. Tá vendo? E as barras que eu falei de divisão de coro. Oi? É um recitativo? É um recitativo. A gente considera como recitativo porque lá ele fica na corda de recitação. Ele fica somente numa nota, tá vendo? E faz só algumas pequenas flexões assim no final, no ponto final ou numa vírgula de cada texto. Né? Conseguiram compreender a estrutura do Glória? Tá vendo aqui, ó? Glória a Deus, elevado na terra aos homens de boa vontade. Louvamos-te, bendizemos, te adoramos. Quer dizer, nada de trinitário ainda por enquanto. Um louvor tributado a Deus pela tua imensa glória. Depois que menciona o Filho, e somente no final o Espírito Santo entra como remate. Sobe um pouco essa gravura para eu mostrar o final do Glória. Aquele desenho melódico que eu falei que é o mais ornamentado, ele repete, tá vendo? Ó? Tu solos altíssimos, e és o Cristo. E termina com um amém, tá vendo? Mas é só isso, assim, glória. Aqui, olha. Aqui, ó. No Santo Espírito em glória Dei Pátria. O
Espírito Santo entra no finalzinho, assim, só para dar um remate. Você vê que do texto para cima ele nem é mencionado. Então é um louvor realmente a Deus Pai e ao Filho e ao Cordeiro. Diga. Quando a gente canta glória a Deus, quando a gente vai, canta um pedaço, depois repete. Pode. Aí não tem problema. Não tem problema. Glória a Deus lá no céu. Não, como se fosse um refrão, né? O importante é que o texto, assim, a estrutura do texto não... O texto fica original. Ótimo. Não tem problema. Se é para poder facilitar a participação das pessoas, se acha que fica mais bonito, pode. O importante é que se não se corte nada desse texto, né? Que ele seja o mais fiel possível. Tá? Pode ser. Então, assim, nós vimos então o Glória. Vamos agora para os Santos, então. Santos, a aclamação do universo. A oração eucarística, né? Ele está situado assim, nessa última parte da missa. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, mas eu creio que seja. É o canto mais importante da missa, é o Santos. Eu já ouvi falar isso, que seria o canto mais importante, fundamental da missa, assim, que tem primazia sobre todas, é o Sanctus. A gente vai ver por quê agora. Ele já tem a sua origem no Oriente, no segundo século. O texto bíblico, um manto de retalhos, porque ele é composto, são vários trechinhos extraídos de várias passagens da Sagrada Escritura, né? De umas compilações de textos bíblicos. As duas primeiras reclamações são tiradas do livro do profeta Isaías, onde ele tem aquela visão lá da glória de Deus, né? Que coloca, acho que a brasa na boca dele. Então ele viu os querubins e os serafins de não sei quantas asas que proclamavam direto: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, né? Então essa primeira parte é retirada do profeta Isaías, na visão lá dele dos anjos diante do altar. Ou seja, é o canto que o profeta viu que no céu é cantado diante de Deus. Então ele tem uma primazia realmente litúrgica. Até mesmo porque ele está inserido dentro do cano, né? Então é um canto assim, que está inserido dentro do cano, assim, a estrutura do cano. Então, quer dizer, ele é muito importante. Então, toda a terra está cheia da sua glória. Hosana, que vem do hebraico Hoshana, né? Da salvação. Essa seria uma tradução de Hosana, da salvação. É uma súplica, né? Pedindo a salvação. Que é tirada do Salmo 118. Senhor, dai-nos a salvação. Quer dizer, empobrece muito quando a gente tira, né? É interessante a liturgia que dá o grego, algumas palavras hebraicas, igual o aleluia e o hosana, porque realmente elas são umas palavras dotadas de significado que, se a gente traduz, perde totalmente o sentido. Quer dizer, hosana nas alturas, dai-nos a salvação nas alturas, né? Não tem nem como traduzir isso, não existe uma tradução. Então é que se cante mesmo no hebraico. Deus que habita, né, os altos dos céus, bendito que vem, é o Salmo 18, 26, que a tradição transformou numa aclamação messiânica. Bendito que vem em nome do Senhor. Está lá no Evangelho de Mateus, né, quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, os filhos dos hebreus vão na porta e aclamam ele com a mesma aclamação messiânica do Salmo 118. Então aí outra importância, não modificar também o texto dos santos. Por isso que, se a gente pega uma peça gregoriana e coloca na missa, está muito bem empregada, porque vocês estão... É aquela questão de São Paulo, né? Aquilo que eu recebi, eu transmito. E a fé é transmitida. Então vocês estão transmitindo às gerações dos seus filhos, dos netos ou da igreja, quer dizer, uma coisa fidedigna, né? Assim como ela veio a partir do século II. E a gente vê muito texto assim, de santos, que de santos mesmo não tem nada. É composição de texto do autor, assim, né? Santo, dizem todos os anjos, santo é o Senhor Jesus, é o que nos redime. Esqueçam isso aí. Por favor. Se eu for lá no cemitério e o pessoal perguntou isso, eu vou falar assim: não aprenderam nada comigo nesses 5 dias. Vieram só para tomar o café. A gente deixar esse vídeo, passa aí. Aqui, o modelo do profeta Isaías é santo, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenitum Cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Essa seria a estrutura dos santos, cantado do início ao fim. Tá? Vamos mudar então. Alguma pergunta ainda dos santos em relação a ele? Não, né? A gente viu a estrutura do texto dele, ele é bem simples. Agora o Agnus Dei, né? É uma expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, identificado como Salvador da humanidade, ao ter sido sacrificado em resgate pelo pecado original. Na arte da simbologia icônica cristã, é frequentemente representado por um cordeiro com uma cruz. A expressão aparece no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos de São João, onde João Batista diz de Jesus: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Na liturgia católica, o Agnus Dei é recitado ou cantado durante o início da fração do pão eucarístico, introduzido na missa pelo Papa Sérgio I, em 687, baseado em São João. Quer dizer, é bem antigo também, desde os anos 600, a gente já acha o Agnus Dei na liturgia. A estrutura dele, Agnus Dei, são 3 invocações, está vendo? Essas invocações, está vendo que ela tem um asterisco? Essa invocação é de competência da escola dos cantores, ou do cantor que vai entoar. A Assembleia tratou a partir do Vitória, explicada no mundo e miserere nobis. Agnus Dei, Vitória, no ponto final, dona nobis parte, dai-nos a paz. Tranquilo também, vocês estão bem acostumados com essa estrutura aí do canto do Agnus Dei. Agora, esse é interessante, porque isso é um canto da missa, né? Você perdeu muito o costume do Ite Missa Est, e é um canto da missa. Ele está na parte do ordinário da missa. E a primeira vez que a gente foi na missa lá com o padrinho, a gente discutiu muito sobre o significado da tradução. Porque não é simplesmente pedir em paz, ou então, a gente fala assim, é uma coisa muito abrupta, na mídia a missa acabou. Também não é isso que quer dizer, não. Então, nós vamos ver um pouco da estrutura desse Ite Missa Est. A expressão Ite Missa Est, que uns traduzem como ide, as preces foram enviadas, olha que bonita a tradução, quer dizer, ide, as preces foram enviadas, porque a palavra missa, né, vem da origem mício, ou mitere, que é enviar, daí que vem a origem da palavra missa, né? Mas que, em verdade, o então cânon da missa do missal cotidiano traduz como ide, a missa terminou. É odiernamente considerada uma expressão dita pastoral, no sentido de missão confiada àqueles que participaram da Eucaristia. Nessa linha se situa o catecismo da Igreja Católica. A Santa Missa termina com o envio dos fiéis, missio, para que cumpram a vontade de Deus na sua vida cotidiana. Anote-se que a palavra latina missio, empregada pelo catecismo, é da família do verbo mittere, acima mencionada. Nisso traz a ideia de despedida e de envio. A expressão Ite Missa Est não deixa de ser parte do rito de despedida, com o qual se desfaz, se dissolve a Assembleia, e o atual missal romano, em português, implantada a partir do Concílio Vaticano II, né, tem a seguinte versão: ide em paz, que vos acompanhe, mas aí perde um pouco da tradução. Né? Olha aqui, nós temos um exemplo do Ite Missa Est do tempo pascal, que é seguido de aleluia. Ite Missa Est, aleluia, aleluia. E o povo responde: Deo gracias, aleluia, aleluia. E dá para adaptar para o português também, quem quiser, aí na paróquia, fica bom, uma coisa muito fácil de ser cantada. Né? Vamos só pegar na página 39 da apostila um pequeno exercício de solfejo, para a gente não ficar destreinado com o nome das notas. É o primeiro isso, essas duas linhas. 39. Aí atrás escuta bem o som do teclado. Então olha como é que pega esse primeiro compasso aí. Do, ré, mi, do. Acharam aí? Do, ré, mi, do. Cantem todos. Do, ré, mi, do. Vou subir um tom. Escutem. Ré, mi, fá, ré. Ré, mi, fá, ré. Mi, fá, sol, mi. Mi, fá, sol, mi. Fá, sol, lá, fá. Fá, sol, lá,
Só mudou o texto, tá vendo? Então vamos cantar então, Verepassum imolado. Vocês sabem o que está cantando? A tradução desse texto? Ave, verdadeiro corpo nascido de Maria Virgem, que foi verdadeiramente imolado na cruz por nós, pelos homens, e do cujo lado perfurado fluiu água e sangue. É bem conhecido o texto. Então vamos lá então do início, até aí onde nós aprendemos. Então vamos cantar o resto do nome disso.